Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Sempre logo após o Dois Toques. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, está aparecendo na sua tela. No Instagram você confere os bastidores do programa, no Facebook tem a live stream para você mandar a sua mensagem. Também no Twitter e no YouTube com o nosso arquivo de edições anteriores, todas disponíveis para você assistir a hora que quiser. Nós também agora oferecemos uma nova ferramenta para você acompanhar o Cruzando as Conversas quando quiser, seja online, seja offline. É o podcast. Terminou o Cruzando? É só procurar no Spotify, no Google Podcasts e em outros agregadores de podcast que você encontra lá a edição na íntegra. Isso aí. Cruzando as Conversas agora também podcast para você fazer o seu exercício físico, para você viajar e estar conectado com os assuntos que são discutidos aqui no nosso programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem, eu vou começar o programa de hoje falando sobre um assunto que é o comentário de abertura, nossa análise inicial, que é esta história do ozônio como tratamento para o coronavírus. E que se notabilizou após aquele vídeo lamentável do prefeito de Itajaí. Lamentável. O vídeo foi pescado na internet pelo meu querido amigo Dimitrios Pulvirente, que é jornalista da Globo. Um abraço para o Dimitrios. Achou aquela pérola. Todo mundo já viu, por isso que eu nem selecionei para colocar no ar. Mas todos já conheciam o conteúdo do que foi dito ali. 10 aplicações de ozônio no reto. Pois bem, depois que ele veio com esta ideia, com esta proposta de tratamento para o coronavírus, começou a surgir, no meio político, um monte de gente defendendo a mesma coisa. E na segunda-feira, o ministro Pazuello recebeu no Ministério da Saúde uma delegação que defende o tratamento por ozônio. Meus caros, ao longo da história humana, o curandeirismo matou muita gente. Só que o curandeirismo clássico, ele é fácil de identificar. Por quê? Porque ele apela a fatores misteriosos, a poderes extrasensoriais, a objetos, a certos tipos de plantas. E parte disso para dizer que consegue fazer o que a medicina não faz. Veja, eu não estou condenando a crença de ninguém. Todo mundo, eu sou um liberal. Como liberal, eu defendo que todos tenham direito à crença, livre. Só que a crença não pode se transformar em objeto de política pública. Porque daí você ultrapassa o campo da liberdade individual e você ataca o coletivo. Você não pode impor a sua crença
como política pública para os demais. Então esse é o primeiro ponto. A nova forma de curandeirismo que nós estamos vendo, ela é mais perigosa por uma razão muito simples. Ela invade o campo da medicina. Invade o campo da medicina e confunde as pessoas, porque usa-se de elementos da medicina para praticar o curandeirismo. Quando, por exemplo, você pega um medicamento que é efetivo contra um determinado tipo de doença, e por observação, o que está longe de ser preciso, você presume que ele tem efeito sobre uma outra doença de uma outra natureza. E agora nós entramos na questão do ozônio. O ozônio não é reconhecido como tratamento para nada. É Guilherme Macalossi quem está falando isso? Não, não é o Guilherme Macalossi. Não é o Guilherme Macalossi. É a FDA. Eu pedi para a Melanie separar para nós um documento oficial da FDA. Só para ilustrar, para mostrar de onde a gente tirou a informação. Tá aí, ó. Esse é o documento oficial da FDA, um protocolo de ação datado de 2018, é recente. Dali nós selecionamos o seguinte trecho, vamos botar no ar, o trecho traduzido. Abre aspas. O ozônio é um gás tóxico e sem nenhuma aplicação médica útil conhecida, seja como terapia específica, adjuvante ou preventiva. Para ser eficaz como germicida, deve estar presente numa concentração muito superior à que pode ser tolerada por seres humanos ou animais. Fecha aspas, a fonte ali, ó, relatório da Food and Drug Administration, que é o equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. E a FDA, ela é uma referência global. Inclusive aqui no Brasil, esse ano, nós adotamos protocolos com base nos protocolos da FDA. Então não é Guilherme Macalossi, eu não estou dando opinião, eu estou trazendo uma informação. Isso é um dado da realidade. Mais do que isso, além do parecer da FDA, existem diversas outras análises que mostram o ozônio, que é um gás corrosivo formado por 3 átomos do elemento químico oxigênio, em vez dos 2 que compõem o oxigênio normal que respiramos, não é útil para qualquer coisa, além de desinfetar ambientes, purificar água e talvez como antisséptico na pele. Por ser corrosivo, o ozônio realmente mata micro-organismos, mas assim como o cloro, sabão, álcool gel ou detergente, seu uso deve ser externo. Inserir ozônio no corpo humano para matar o vírus faz tanto sentido quanto aquele infeliz conselho, que eu acho que foi uma bola fora do presidente Donald Trump, de beber ou injetar desinfetante. Aquilo foi uma bola fora. Eu gosto do presidente Donald Trump, mas aquilo foi uma bola fora dele. Donald Trump não é um negacionista, entretanto, da pandemia. Cometeu seus erros, mas também acertou várias vezes. De qualquer modo, é por isso que a gente não recomenda que você beba álcool gel para se prevenir do coronavírus. É por isso que a gente não fala para você pegar pinho-sol e injetar na veia, porque não vai adiantar e vai te causar malefício. E esse é o problema. Nós não temos um tratamento específico para coronavírus. Não temos. E daí isso mexe com algo de caráter psicológico nas pessoas. Porque nós estamos diante de uma pandemia que matou 100 mil pessoas só no Brasil, 700 mil ao redor do mundo, que já infectou oficialmente, nós não estamos considerando subnotificação, 3 milhões de pessoas. E isso paralisou a economia, isso deprimiu a economia, isso causou desemprego, isso causou agruras. É claro, está todo mundo farto dessa história, todo mundo quer uma cura. E daí você vem com a solução milagrosa, explorando a fé das pessoas, explorando a esperança das pessoas. Isso é muito grave. E daí, com isso, você submete as pessoas a 2 perigos.
O perigo da superexposição à doença, porque a pessoa acha que tem um tratamento fácil, acessível, e ao mesmo tempo você expõe a pessoa ao risco do efeito colateral do tratamento que não é eficaz. Você duplifica a ameaça à saúde daquela pessoa. Por fim, quando se trata de medicamento, a palavra é do médico. Vamos repor a autoridade dos médicos. Os médicos estão sendo submetidos a um esculacho público, a relativização do seu conhecimento em relação ao uso de tratamentos para doenças. A relação médico-paciente é médico-paciente e deve ser exercida entre o médico e o paciente. De modo que políticos conspurcam essa relação quando passam a militar em favor de tratamentos. Político não tem que fazer prescrição de medicamento. Político não tem que fazer militância em favor de protocolo de tratamento A, de tratamento B ou de tratamento C, porque não é sua função. A partir do momento que políticos, que são figuras públicas, que são influentes, passam a militar a favor de protocolos de tratamento, eles estabelecem que a autoridade médica é relativa. E é por isso que nós estamos vendo uma grande quantidade de médicos reclamando oficialmente que estão sendo instados a prescrever determinados tipos de tratamento. De modo que se subverte a coisa, e daí o político é autoridade médica, o paciente é autoridade médica e o médico não é autoridade médica. Eu sou radical nesse ponto. A caneta está caindo. Eu sou radical nesse ponto. Como dizia Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Acho que Ministério Público, que é importante, e a OAB que está fazendo atos políticos e que não deveria, essas duas instituições deveriam se insurgir contra esse tipo de coisa. Deveriam entrar com ações contra os municípios que estão distribuindo kits de tratamento de medicamentos que não têm comprovação. E mais, não é apenas que não têm comprovação, é que não são eficazes mesmo. Porque isso expõe a população a esse duplo grau de perigo. Contra o curandeirismo e a favor da medicina. É por isso que nós temos que lutar. E políticos têm que ir atrás de recursos para aquilo que é importante, para aquilo que é fundamental. Não militar em favor de holística. E sim a favor de testagem em massa, para que a gente possa fazer a reabertura segura. E daí medicamentos que são fundamentais, como por exemplo, anestésico, para as pessoas que estão precisando ser entubadas e não têm condições disso porque falta o anestésico na UTI. E daí a pessoa não pode ser entubada e ela morre por falta de respiração. Essa é a nossa realidade. Prioridades, senhores. Prioridades. Vamos acabar com esse obscurantismo falciane, esse obscurantismo que manipula as esperanças alheias e vamos trabalhar com a realidade. Nós não vamos sair dessa triste tragédia em que estamos inseridos apelando para pseudociência e para o curandeirismo. E é isto. Muito bem. Na edição de hoje do nosso programa, nós temos a participação aqui no nosso programa de Alex Pipkin, que é consultor empresarial, professor, PhD. Alex, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, Daniel, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar de volta nessa bancada e tomara que nós tenhamos uma discussão produtiva para ver as oportunidades que são enormes para sair dessa calamidade, essa verdadeira carnificina de vidas econômicas humanas. E o Macalossi, nessa introdução, enunciou aquilo que eu penso.
uma série de ações ditas científicas, que eu tenho dito, uma ciência sem ciência, uma série de ações que não têm evidências robustas, comprovação, e os nossos governantes, então, tomando uma série de decisões que vão de encontro à saúde não só física, mas como econômica e social de toda a população gaúcha, em especial, o Daniel vai poder nos esclarecer, em especial aqui na nossa capital dos gaúchos. Muito bem. Quem também está aqui pela primeira vez no programa, o Daniel Killing, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Francisco de Paula. Daniel, bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite a todos os nossos amigos que acompanham a RDC TV no dia de hoje, boa noite, Pipkin. E com certeza, Macalossi, acho que a tua introdução, ela fala muito daquilo que a gente encontra todos os dias como gestor público. É uma dificuldade que a gente tem extremamente de buscar a responsabilidade, de buscar fazer as coisas olhando com sensibilidade para o presente e para o futuro, que a gente possa ter planos capazes de fazer com que a população seja assim protegida, mas protegida na sua saúde e protegida na sua vida. E proteger a vida das pessoas também é proteger a economia do nosso país, a economia do Rio Grande do Sul e de cada uma das nossas cidades. Proteger o emprego é proteger a família. As mazelas sociais desse país hoje, em grande parte, acontecem porque a gente destrói a família e porque a gente destrói a capacidade das pessoas de lutar pela sua própria dignidade, pelo seu sustento e a sua capacidade de trabalhar. Muitas pessoas que a gente conversa no meio dessa pandemia querem o quê? Trabalhar. Parece às vezes que quem quer trabalhar está sendo criminalizado. E a gente, seguindo como tu disse, sem curandeirismo, descartando essas maluquices que aparecem aí, esse charlatanismo que aparece durante esses períodos. Temos que sim proteger as pessoas, proteger a saúde. Testagem em massa é uma coisa muito importante. Fundamental. E depois a gente vai poder falar um pouco mais da experiência que nós estamos tendo na testagem, mas também proteger a economia e o trabalho das pessoas. Muito bem. E aproveitando que o professor Alex Pipkin está aqui, eu trouxe um livro que eu estou lendo, que é ótimo. Já leu, Alex? Esse aqui, ó. Vou mostrar para o público como recomendação. Vamos ver se o Vitor consegue pegar. Vitor, consegue pegar aqui? Não conheço. Chama O Argumento Liberal. Grande José Guilherme Melchior. Grande pensador. Comecei a ler essa semana. Recomendo vivamente, viu, Alex? Morreu prematuramente o José Guilherme Melchior. Ele tinha uma obra muito grande de análise, fez uma das melhores refutações ao Foucault que eu conheço. O livro dele se chama Foucault de Cátedra. É uma coisa maravilhosa. E o Zé Guilherme Melchior, nesse argumento, ele faz uma série de análises sobre a história do pensamento liberal e vale muito a pena. Eu sei que os meus telespectadores são pessoas de interesse pelo conhecimento e eu gosto de dar dicas culturais aqui. Então, o Argumento Liberal do José Guilherme Melchior. Tem vários artigos aqui fazendo comentários à obra, tem a obra e os comentários. E aqui tem uma curiosidade. Um dos prefaciadores, aliás, um dos pós-faciadores do livro é o professor João César de Castro Rocha, que Pipkin é um intelectual de esquerda. E ele faz uma série de elogios à obra. Eu acho que esse tipo de interação democrática vai bem, calha ao momento. Né? Com certeza. É sempre importante a gente conhecer o contraditório para que nós possamos analisar e pegar, evidentemente que, pegando o exemplo do Partido Democrata nos Estados Unidos, onde existem uma série de divisões, mas certamente uma série de políticas, a defesa do povo não é privilégio da esquerda, certamente existem uma série de ações que poderiam ser implementadas. Mas, Macalossi, pegando o teu gancho, acho que a saída da crise aqui no Brasil, e toda a crise é uma oportunidade para se rever o que está sendo feito,
E essa crise mostra que a saída é justamente, na minha visão, pelas reformas liberalizantes. Ou seja, é preciso que nós tenhamos, e a prática, que inclusive tu fizesse alusão no início da tua fala, ela diz que nós precisamos ter uma estrutura política que defenda, que garanta as liberdades individuais, o que nós não estamos tendo no Brasil, a passagem para a administração por parte dos governantes, por parte dos governadores, dos prefeitos, tem mostrado um cerceamento das liberdades individuais, tem mostrado aquilo que vai de encontro à visão liberal, que é uma redução do Estado, um governo limitado, e nós não temos um efetivo Estado de Direito. E em nível econômico nós precisamos justamente, como o Daniel comentou, valorizar a dignidade do trabalho, não? Então, o essencial para cada cidadão é a sua liberdade de poder trabalhar, produzir para se sustentar e a sua família. Nós precisamos de uma reforma liberal para que haja inovação, para que o protagonista deixe de ser o Estado e passe a ser os indivíduos e as empresas, para, por meio do processo que é mágico, esse sim, de destruição criativa, se possa inovar. E é a iniciativa privada que vai resolver o problema, inclusive no desenvolvimento da vacina. Né? Com certeza. Porque aqui, veja só, aqui em Porto Alegre, foi a iniciativa privada que entregou uma parte considerável dos leitos que precisavam. Não só. E foi rápido, foi em 60 dias. Exato. Dos novos, praticamente todos. Sim, dos novos leitos de Porto Alegre, praticamente todos. Né? E, na verdade, toda a sociedade ela tem, a meu juízo, se mobilizado, e não era uma característica nacional. Por outro lado, é a marca, é o símbolo da economia americana, a capacidade de se auto-organizar e fazer filantropia. Aqui no Brasil nós estamos vendo que a mobilização social, não por conta da coerção estatal, mas pela iniciativa do tecido social, colaborando livremente, é que está ajudando a reduzir esse sofrimento do povo. Então, fazendo jus, eu li um artigo desse livro, acho e tenho convicção que a saída da crise é uma oportunidade. A oportunidade é que nós tenhamos definitivamente uma diminuição do Estado e a passagem do protagonismo para os criadores de riqueza. O Estado ele não produz riqueza nenhuma, e a facilidade com que ele destrói, como nós estamos tendo a oportunidade de observar agora, é enorme. Quem produz riqueza são os indivíduos, as empresas. O Estado tem que garantir as liberdades individuais e a liberdade econômica. E justamente é o que nós não estamos, a meu juízo, observando nessa crise. Há um tolimento, um cerceamento da liberdade individual. Normalmente, se a gente considerar especificamente, Daniel, no Estado e na capital, nós estamos vendo um aumento abissal de regulamentos, de decretos, cerceando, reduzindo, limitando as liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalhar, o próprio STF com relação à liberdade de expressão e opinião, mas, enfim, aqui limitando as liberdades individuais e prejudicando a atividade econômica, fazendo com que a regulação atrapalhe aqueles que querem produzir e precisam produzir para gerar riqueza. É por isso que nós vamos... A história tem demonstrado que, normalmente, a saída dessas recessões ela se dá por uma aceleração do crescimento no pós-crise. Uhum. Tanto que nos Estados Unidos, nós tivemos aí um período de desemprego alto. Os Estados Unidos bateu o recorde em relação ao número de pessoas requisitando o seguro-desemprego,
Mas em junho, já teve a geração de 4 milhões de empregos nos Estados Unidos. Pela dinamicidade da economia americana de se recuperar, porque as burocracias são poucas. Não estou dizendo que não existam, óbvio que existem, mas é muito mais dinâmico do que aqui. Aqui você tem um custo gigantesco, né, sobre vários aspectos, que impede uma retomada fácil da economia. Você vai ter uma retomada difícil da economia. Vai demorar. Nos Estados Unidos é mais rápido, é mais dinâmico. Com certeza. E isso já está se constatando. Eu, só para tentar detalhar um pouquinho essa tua observação, que é tremendamente pertinente, Macalossi, nós aqui não teremos essa recuperação, e eu diria que nós poderíamos elencar 3 principais fatores. Primeiro, o auxílio governamental, que é diferente da questão keynesiana. Nós não temos uma crise nem de oferta nem de demanda, e a demanda vai voltar, mas é por aquilo que o próprio Adam Smith, lá em 1776, já dizia, né? É por uma questão de saúde pública. Faz parte da função precípua do Estado e do governo que está, então, administrando um país, de prover a segurança para os seus cidadãos. É uma questão humana. Mas não apenas o pai do capitalismo, mas outros economistas liberais importantes, como o próprio Milton Friedman, com certeza, o Friedrich Hayek, no clássico O Caminho da Servidão, defendiam a existência de um Estado. E aqui nós estamos tratando não de uma escolha, porque ninguém escolheu o coronavírus. Né? O coronavírus é um agente biológico que ignora o fator econômico. Claro. Ele gera um fator econômico. E nesta crise, que fez com que a economia parasse, você precisa do Estado no sentido de dar o apoio necessário para que a economia depois volte a girar. Só que é o seguinte, quando a economia voltar a girar, o Estado tem que se retirar para que permita aos agentes criativos da iniciativa privada buscar o desenvolvimento e a geração de riqueza que é necessária para contornar a crise de forma definitiva. Com certeza. Esse é o ponto. Então, só para completar... Para concluir, passar para o Daniel. São 3 aspectos. Esse ligado... É que eu e o Alex somos falantes. Exatamente. Ao auxílio governamental, especificamente em função disso que o Macalossi falou, e o lado triste é que os nossos governantes, por decisões esdrúxulas, sem comprovação científica, o Macalossi, tu sabes que eu sou um crítico, né, dessa paralisação econômica, né, porque a vida, como o Daniel mencionou... Da forma como foi feito, está errado. Está errado. Deveria ter sido feita uma quarentena, mas enfim, nós estamos... mas com planejamento lá quando abriu, devia ter sido aberto com cuidado, com teste, para não ter que ficar fechando e abrindo de novo. Exato. Tu fecha durante um período, depois quando tu reabre, tu não volta a fechar. Tu reabre e reabre. Esse rebote é o pior para o comerciante, para para o todo empresário. mundo. E para a saúde. E para a saúde. E a quarentena é uma coisa esquisita, porque é a primeira vez da história da humanidade que a gente está fazendo quarentena com gente sadia, né? Mas, Daniel... Eu vi fazer muita quarentena com gente doente na história da humanidade. O único problema é que tu não sabe quem é que está portando vírus. É por isso que temos que testar em massa. Né? Aí é que Mas, Daniel, acontece teste, né? isso porque, infelizmente, nós estamos votando, o povo está votando em políticos profissionais, e é uma crítica, eu não tenho nenhum pudor em fazê-la, em políticos profissionais sem a experiência empresarial necessária, sem o mínimo de apreensão de como a economia funciona e como as empresas efetivamente lutam diariamente. O herói, na verdade, né, os heróis são os empreendedores para sobreviver a esse cipoal tributário, a essas políticas completamente esdrúxulas, né? Então, esse fechamento econômico está matando o nosso PIB potencial, ou seja, o governo numa canetada, não pelas consequências naturais, né, da competição no mercado, o governo está matando as empresas. Não é a má administração, não é a concorrência. Numa canetada, o governo decide acabar com as empresas. E nós não podemos perder, quem vem do meio empresarial sabe, nós não podemos perder esse
capital empresarial, as competências essenciais que foram desenvolvidas arduamente, penosamente, pelo esforço gerencial, recursos financeiros, recursos administrativos e de modelos de gestão, cultura organizacional ao longo do tempo. Nós não podemos perder isso, esse conhecimento tácito. E o PIB potencial está morrendo, porque essas empresas elas teriam um potencial de logo após a retomada dos negócios, com a demanda que vai acontecer, continuar trabalhando. E o governo está fazendo tudo isso, trazendo uma carnificina de vidas econômicas. Eu queria ouvir o Daniel, porque ele está trabalhando direto nisso como secretário ali em São Francisco de Paula. Vamos trazer a questão. Aliás, só um ponto antes de passar para a Gazeta do Povo, jornal em que eu tenho a enorme satisfação de ser colunista, publicou agora uma matéria. Eu não consegui ler, só li a manchete, mas isso entra aqui no que nós falamos. Acabei de olhar aqui enquanto o Alex estava comentando. Um grupo de empresas e fundações privadas vai doar 100 milhões de reais para a Fiocruz para a construção de uma fábrica de vacinas, de maneira a atender a demanda para 2020, né, de vacinação em massa contra o Covid. Fundamental. Daniel, em São Francisco de Paula, como é que está sendo ele? Olha, eu venho dessa área de gestão e sou um profissional da área de gestão pública, me capacitei a vida toda nessa área. E se eu dissesse o que eu vou dizer agora, do começo da pandemia, provavelmente eu seria crucificado vivo. Porque o grande erro inicial, na minha opinião, no combate à pandemia no Brasil, ele vem exatamente do ministro Luiz Henrique Mandetta. Porque no dia 2 de fevereiro ou 3 de fevereiro, quando o presidente Bolsonaro decretou estado de emergência pública em função da pandemia de coronavírus que estava acontecendo no resto do mundo, o Brasil não se planejou. No dia 2 de fevereiro não foi aberto um único edital de licitação, um único edital de chamamento público para compra de testes, para compra de respiradores e para abertura de leitos. Nenhum. O Brasil começou a agir e o ministro Mandetta começou a agir quando a pandemia teve o seu primeiro caso no Brasil. Ou seja, cadê o planejamento? Na verdade, se for pensar mesmo, a gente podia já começar a se planejar no fim de 2019. Quando as coisas já estavam acontecendo no mundo, nós ficamos assistindo, esperando a confirmação do primeiro caso no Brasil. E eu estava lá, eu trabalhava no Ministério da Cidadania até uns 60 dias atrás, na área de inclusão produtiva, exatamente buscando a reinserção econômica de um grande problema que tem no Brasil hoje, que são os jovens até 35 anos, que são 8 milhões que não estudam, não trabalham e não procuram emprego. Trabalhava lá na Secretaria Nacional de Inclusão Produtiva e exatamente o prefeito Marcos e o vice-prefeito Tiago lá de São Francisco me convidaram para assumir a Secretaria de Desenvolvimento em função de tudo isso que estava acontecendo e que a gente precisava agir com planejamento. Na administração pública é fundamental tu agir olhando números, calculando o presente e planejando como é que tu vai enfrentar e como é que tu vai sair. Tu tem que ter uma visão de cenário de como é que tu quer sair disso. Né? E aí nós começamos, então, a entender o que estava acontecendo. Nós tínhamos poucos testes. Sim, o governo chegou a prometer 40 milhões de testes por mês. Nunca recebemos. Inclusive, começamos a comprar. Isso é uma falha do governo em si, independente do ministro. É uma falha de governo. Foi uma falha. O Brasil é o país, entre os 10 que mais tem casos, é o segundo que menos testa. É um absurdo, não dá. E tivemos apoio, viu, Marcos? A iniciativa privada ela é fundamental nessas coisas. Com certeza. Tivemos apoio. A última bateria de testes que nós estamos fazendo, elas vieram doadas da iniciativa privada, do sistema cooperativo, que é muito forte no Rio Grande do Sul, que nos ajuda no interior a sustentar a agricultura. Eu também sou secretário de Agricultura. E nós sabemos o papel, né, Daniel, que a agricultura vem tendo, aí, principalmente nesse período da pandemia, porque ela está com um resultado muito positivo. Inclusive tem cantoras aí que parecem querer bancar as analistas do agronegócio.
e traz divisa, sempre trouxe, sempre foi muito demonizado o agronegócio no Brasil. Nesse momento de crise que o dólar está alto, a nossa commodity está boa, o produtor, e a gente está no interior, a gente vê o produtor de soja, teve problema com a quebra de safra, mas não teve problema financeiro no resultado final, a grande maioria por causa do preço do dólar, porque nós estamos exportando como nunca as nossas commodities. Então isso tem feito, isso nos ajudou a fazer o planejamento necessário para fazer a nossa testagem. Começamos, então, fazendo o que todo mundo estava fazendo, que era testar quem estava lidando direto com a pandemia, nossos profissionais da saúde, nosso hospital. Eu vou pedir, então, fazer uma nova interrupção, porque a Melanie Rupental, que é a nossa repórter especial e produtora, ela fez uma pequena matéria sobre essa iniciativa em São Francisco de Paula. Vamos colocá-la no ar? Melanie, coloca aí para nós, então, o que está sendo feito em São Francisco de Paula em relação à testagem na iniciativa privada com apoio público. Por iniciativa da Prefeitura de São Francisco de Paula no combate ao coronavírus, serão realizados cerca de 1.000 testes em trabalhadores de serviços essenciais. Para esta primeira etapa de testagem, foram utilizados os mesmos critérios do distanciamento controlado adotado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que está sob a classificação da bandeira vermelha hoje. Será realizada uma parametrização para determinar o número de testados de acordo com o risco da atividade e número de funcionários na empresa. Em um cenário de até 20 funcionários, serão 4 testes. De 20 a 40 funcionários, serão 8 testes ou 20% do efetivo. Já acima de 40 funcionários, serão 12 testes ou também 20% do efetivo. Para participar, acesse o site www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. Preencha o formulário e aguarde até ser previamente agendado o dia e a hora da testagem, isso conforme a disponibilidade da Secretaria de Saúde e de acordo com o número total de funcionários. Hoje de tarde eu fui acusado de ter preconceito contra político, hoje de tarde. Não tenho. Eu dou espaço para quem faz um trabalho sério. Parabéns aí pela iniciativa. E Maca, a gente começou isso exatamente, nós tínhamos feito cerca de 800 testes entre a população e os funcionários da Prefeitura. No dia de hoje, nós já aplicamos 1.624 testes. Nossa população é de cerca de 20 mil habitantes. Nós estamos chegando a 10% de testagem. É muito, é bastante. Nós estamos chegando a 10% de testagem da população. É padrão nível desenvolvido. E exatamente por quê? Porque nós temos um compromisso com o desenvolvimento econômico que começou no começo da atual gestão. Nós temos uma lei de incentivo econômico lá, que nós temos inclusive um Fundopem municipal que devolve ao empresário, durante um período, o seu ICMS, que gera crédito adicionado para o município, para que ele invista em São Francisco. Isso gerou com que hoje eu tenho dificuldade de ter novas empresas no nosso distrito industrial por falta de vagas. Sério? Eu não tenho mais lotes no nosso distrito industrial. E aí nós temos empresas do ramo essencial, de produção essencial, que produz, por exemplo, madeiras que vão para hospitais no mundo inteiro, ou para alimentação de caldeiras que alimentam os sistemas hospitalares no mundo inteiro que estão abertas, trabalhando em 4 turnos e que não conseguiriam fazer isso, trabalhando 24 horas por dia, se nós não tivéssemos auxiliando na testagem. Porque eles têm lá dentro de uma empresa dessas 70, 80 funcionários que, se tu não estiver testando constantemente, tu não consegue manter aberto. Não, tu tem que... Teste. Tu faz um teste a cada 20 dias. Uma coisa exatamente. Assim. E o poder público, ele tem que cumprir o papel, nesse momento, de também olhar para a atividade econômica, de também olhar para a importância da atividade econômica, porque a gente tem aí a capacidade de fazer isso com segurança. Com certeza. O que nós precisamos é planejar como é que nós vamos sair disso. Como, por exemplo, acontece o seguinte, né, Daniel? Tu vê em tantos lugares como, por exemplo, frigoríficos. Frigorífico é um lugar muito fácil de dar contaminação por coronavírus. Por quê? Não é porque a empresa não toma as medidas de segurança, toma. É porque é um ambiente fechado, tem toda a questão do frio. Quer dizer, ali é um ambiente onde você precisa de um programa permanente de testagem. Precisa, então, de apoio da iniciativa privada, trabalhar conjuntamente para que essas pessoas permaneçam na ativa, monitorando. A mesma coisa acontece com os profissionais de saúde. É escandaloso que hoje no Brasil nós tenhamos profissionais de saúde que não tenham sido testados, gente que está na linha de frente.
E eu não estou falando só de enfermeiro, médico e técnico de enfermagem. Eu estou falando de gente que faz limpeza. Eu estou falando de segurança de hospital e posto de saúde. E de seus familiares, de seus parentes, porque são as pessoas que estão expostas. Não tem teste para isso. Tu precisa. Então, São Francisco de Paula, não é porque o Daniel está aqui, mas é um exemplo. Pode, vai chegar a 10% de testagem na população. Quanto por... Imagina se fizesse a proporção 1 milhão de habitantes. Ficaria nas primeiras colocações. É que você é um município menor, mas tem municípios desse tamanho que não tem essa proporção de testes. Mas é um município menor que está perdendo 35% de arrecadação. Então, estamos enfrentando a dificuldade econômica, porque a nossa principal receita hoje, graças a Deus, não é o FPM, já é o nosso crédito adicionado de ICMS. Ainda bem, né? Mas o FPM em queda, imagina se a nossa atividade industrial hoje, que nos ajuda a sustentar o município, ela tivesse tendo que fechar. Eu tenho empresas lá que representam a segunda arrecadação do município. Nós temos uma hidrelétrica como primeira arrecadação do município, de ICMS, e o nosso setor empresarial já é a segunda arrecadação do município. Então, tu imagina com toda essa dificuldade. Quando a gente analisa os números orçamentários, tu está com a queda de 35%. Nós temos um orçamento projetado para esse ano que é de 50 milhões de reais. Quando nós iniciamos a pandemia, nós já começamos a cortar tudo na prefeitura, porque a nossa expectativa era que o orçamento fechasse em 40 milhões e se a queda se confirmar em 35%, vai ser de 37 milhões. Com certeza. Nós vamos perder 13 milhões de orçamento, mas se a gente ficar preocupado... E o repasse do governo federal ele não é suficiente para diminuir o impacto. O nosso repasse foi de 3 milhões. E detalhe, as pessoas acham que esses 3... isso é importante dizer, né? Existe uma verba que é exclusiva para a saúde, que é a verba do Ministério da Saúde. Aliás, isso está em atraso, né? Só 32% da verba do Ministério da Saúde foi empenhada. Isso reflete no trabalho de contenção do vírus. Tá? E existe o repasse especial, né, para compensar as perdas. Esse dinheiro não é necessariamente para a saúde. É para pagar funcionário, é para pagar os profissionais da educação, é para manter o trabalho de organização urbano, é para manter as despesas gerais do município. Uma coisa é uma despesa, outra coisa é outra. Então, quando as pessoas falam assim, mas tu recebeu 3 milhões de reais aí do governo, para fazer o quê? Para manter a estrutura pública funcionando em todas as áreas e também na saúde, né? Sabe como é que nós estamos fazendo a nossa barreira sanitária, por exemplo? Como? Nós temos a barreira sanitária. Ninguém recebe nada para instalar na barreira sanitária, são os cargos de confiança, em sua maioria, que estão lá. Alguns funcionários de carreira muito dedicados estão lá conosco sempre também. E, por exemplo, no domingo, quem vai estar fazendo a barreira sanitária é o próprio prefeito, o vice-prefeito, o secretariado que vai estar lá abordando as pessoas, medindo a temperatura, na linha de frente, porque a gente não pode mais ter gastos. Nós chegamos no momento que... Eu, outro dia, tive que ir a Brasília, eu fui com a passagem do meu bolso, não peguei nenhuma diária, resolvi os problemas que tinham que ser resolvidos, voltei sem pegar dinheiro público, porque a gente tem que ter responsabilidade com o que está acontecendo. E a gente criou um programa chamado Desenvolve São Chico, que envolve essa questão da testagem, mas também envolve, por exemplo, nesse momento, a qualificação de quem já tem a sua empresa lá, dos empresários e dos seus funcionários. Estabelecemos uma consultoria com o Sebrae para os empresários, para que eles se adaptem a esse novo normal. Uma coisa que a gente está incentivando, por exemplo, é que nesse momento que a gente tem essa freada, eles se preparem para o novo normal, porque nós estamos numa transformação da nossa cidade, na sua matriz econômica também para a área de turismo, que está crescendo de forma muito forte, e nós precisamos qualificar o receptivo, nós precisamos qualificar os nossos restaurantes, nós precisamos que os nossos restaurantes entrem nos aplicativos, que eles estejam dentro dessa nova economia da liberdade, onde tu pode ter na cidade Uber, onde tu pode ter na cidade iFood e tantos outros aplicativos, e a gente está incentivando com que isso aconteça. A gente está trabalhando para que isso possa chegar num patamar depois da pandemia, onde todos estejam preparados para isso. Só nas últimas 4 semanas foram mais de 8 cursos que nós disponibilizamos, parceria com o Sebrae de São Paulo, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Educação, para qualificar pessoas. Muito bem. Eu queria... Fantástico, né? Que exemplo, muito bom, né? Exemplo, mas eu queria antes começar, Macalossi, vou pegar o teu gancho e depois comentar a maravilhosa experiência que o Daniel nos traz, mas o teu gancho
com relação ao preconceito. Eu não tenho preconceito, mas eu acho que, pela lógica da realidade, quem estuda, quem se aprofunda nos estudos sérios, vê que a lógica da realidade diz exatamente que quando o Estado passa o protagonismo para os empresários, para a iniciativa privada, para que o setor privado seja o motor do desenvolvimento econômico e não os burocratas estatais, né, há um crescimento econômico, né, que é o maior programa social que existe. Então, eu não tenho o preconceito, é puramente a lógica da realidade, a lógica em que o protagonismo vai para os criadores de riqueza, os criadores de empregos, de renda e de prosperidade. E eu quero aqui, vou sair essa noite, vou dormir bem mais feliz, porque eu quero cumprimentar o Daniel, um caso onde, pelo que nós assistimos aqui, é um exemplo que um gestor público reconhece exatamente isso que eu estou comentando, que a alavanca do crescimento é realmente a iniciativa privada. Os indivíduos colaborando, né, cooperando por meio de relações voluntárias nos mercados livres, né, que vão poder, então, inovar, vão poder buscar os processos que vão trazer as melhores soluções, né, a iniciativa privada é parte da solução e não do problema. Claro, né? Que vão trazer a solução, inclusive, para a saúde, como nós já comentamos aqui. Né? Então, dei 2 exemplos. Cumprimentos. Isso é uma visão do nosso governo. Ponto final do bloco, depois a gente volta, mas vai. Isso é uma visão do nosso governo, eu só queria dizer isso porque talvez o caso de São Francisco seja um caso um pouco peculiar, porque a grande maioria das pessoas que estão lá, tanto o prefeito quanto a maioria dos secretários, eram empresários da cidade preocupados com o desenvolvimento e se resolveram filiar em partidos políticos e fazer uma transformação na cidade. Venceram a eleição como um azarão e estão lá promovendo a transformação, e eu tenho orgulho de estar participando desse momento aí junto com eles. É o que nós precisamos, não só nesse município, mas no estado e no Brasil. É isso aí. Vamos fazer um intervalo? Eu quero mandar aqui abraços. Mandar um abraço para o professor Giacomo Balbinotto, que está na nossa audiência. Um abraço para ele. Ele mandou um abraço para ti, Alex. Um grande abraço para o Rogério Kozer e Nelsinho Beron elogiando aí, e o Dionei Nervo elogiando, aí o Gerson Fraga, todos elogiando aí o Daniel pelo trabalho, né? O Rogério diz: Daniel, grande líder, conhece muito do assunto, políticas públicas, né? O Gerson falando que a juventude do MDB tem o teu legado. E também o Nelsinho dizendo que tu és uma grande figura. O Rodrigo de Bem Nunes mandou um abraço lá do Texas, dizendo que o ozônio é uma nuvem passageira. Mas dependendo de onde ela é aplicada, não é tão passageira. Também o Ian Kerzimer, que está lançando o livro e vai vir aí para o programa para falar do livro uma hora dessas. E também para o Christian Ordock, que elogiou, inclusive, a minha manifestação de abertura aqui no Cruzando as Conversas sobre o ozônio. Nós voltamos na sequência para o segundo bloco. Como sempre, nesse programa, nós permanecemos discutindo o assunto no intervalo. E eu ia falando aqui, porque nós estávamos falando sobre o que poderia ter de alternativa para manter empregos, para diminuir o impacto na economia, né? Medidas. Eu estava falando de uma ideia que o meu amigo, o Camilo Borner, mencionou a última vez que esteve no programa, por exemplo, suspender, né, o adicional noturno. Por quê? Porque o adicional noturno ele é um desincentivador de contratação à noite. Tu poderia pegar o teu grupo de funcionários, dividir em mais equipes, colocar de noite e pagar o mesmo salário para manter o emprego, manter a empresa funcionando e diminuir o fluxo de pessoas.
São ideias, né, que não são implementadas. Cruzando as Conversas está de volta nesta sexta-feira aqui na RDC. Nós estamos com o professor Alex Pipkin, consultor empresarial, PhD, e também o Daniel Killing, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de São Francisco de Paula, está falando também sobre, né, a experiência extraordinária em São Francisco de Paula aí, com a questão da testagem, apoio aos empresários no enfrentamento desta pandemia. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Muito bem. Vamos voltar aqui à nossa discussão. E eu gostaria de colocar em discussão um tema que diz respeito a isso, porque na primeira intervenção do professor Alex, nós ouvimos aí a importância de você ter um Estado enxuto para poder tocar a atividade econômica de uma maneira mais dinâmica, gerando riqueza mais fácil. Com a pandemia, nós tivemos um necessário gasto público, né? Eu fiz um editorial aqui, alguns dias atrás, criticando o Ciro Gomes por uma crítica, né, absolutamente desonesta em relação à elevação das contas Muito boa a públicas. tua crítica, parabéns. Obrigado, professor. Eu tenho feito críticas ao governo, todo mundo sabe, eu critico todos os governos porque eu acho que é função do jornalismo ser fiscalizador, né? Eu não puxo saco de governo. E eu aplaudo o que é bom, eu não puxo o saco. Aplaudo o que é bom e critico o que é ruim, ponto. E nós criticamos o governo municipal, estadual e federal. Não poupamos ninguém e elogiamos todos segundo suas circunstâncias. E na oportunidade eu critiquei o Ciro Gomes porque ele acusou o governo Bolsonaro de quebrar o país, já que o endividamento vai chegar a praticamente 100% do PIB. Claro, você está gastando aí com programa social de larga escala, como, por exemplo, o auxílio emergencial, você está entregando crédito para empresário, poder manter a folha de pagamentos e, portanto, a empresa aberta, você está repassando recurso emergencial para os estados e municípios para fazer a reposição das perdas de receita. Isso tudo tem um custo, e tudo isso era necessário, ninguém escolheu fazer isso. Ou o Paulo Guedes, de repente, lá, né, no dia 15 de março, ele falou assim, bom, agora eu vou mudar, vou ser um Gastão, não vou ser mais um acadêmico da escola de Chicago, eu vou virar um keynesiano. Não, ele teve que fazer isso, foi obrigado a tanto. A gente pode, obviamente, criticar, né, se os programas são bem conduzidos, né? Isso é uma outra coisa, isso é a crítica honesta. A crítica desonesta é você criticar alguém por fazer o que é imposto, o que é necessário, como acabou acontecendo. E daí nós vamos para o ponto. E o ponto é o seguinte, nós vamos precisar mais do que nunca, depois de passado esse período de pandemia, né? E está se cogitando até manter o estado de calamidade para 2021, né? Nós vamos precisar mais do que nunca de reformas. E daí eu pergunto, quais reformas? A da Previdência me parece que foi desperdiçada porque o gasto que era previsto de se economizar ao longo de 10 anos é basicamente o gasto que nós estamos tendo em 2020. Só com o auxílio emergencial. Só no auxílio emergencial. Tá? E o auxílio emergencial vai até o fim do ano, eu não tenho dúvida que vai até o fim do ano. Por quê? Porque é necessário, tá? Porque é necessário. Mas vai ficar o custo. E nós vamos ter que dar um jeito de depois resolver esse problema. É um problema para depois. Vai precisar das reformas. Quais reformas? Daniel, começo por ti. Olha, Maca, professor Pipkin, eu que pude conviver um pouco de perto com Brasília, eu não tenho dúvida de que a primeira reforma essencial é a reforma do Estado. E digo por que a reforma do Estado. Nós temos cerca de 10% do PIB consumido em salários. Isso é absurdo. Nós temos um estado como o Rio Grande do Sul, e eu participei, fui diretor de assuntos municipais do governo Sartori, e a gente convivia todos os dias com a incapacidade de pagar salário. Certo. E aí tu vai e olha para dentro do estado, como o Rio Grande do Sul, e tu vê que tem 300 mil funcionários. Isso é um absurdo. E a maior parte aposentados. Mais de 50% como inativo, mas qual é a empresa global detalhe, que tem 300 mil funcionários? Não é culpa de nenhum funcionário em particular. Não. Daniel, da lógica do Estado que foi... Exatamente. Eu, como liberal,
tu me permite, eu como liberal tenho dito, embora o Macalossi tenha citado a reforma da Previdência é essencial, nós devemos tangenciar, vamos falar da reforma tributária, fundamental, mas como tu bem aludes, a principal reforma liberal é a reforma do Estado. É a única que é capaz de reduzir o gasto público. É verdade. Exatamente. Tanto é que a reforma tributária encontra dificuldades de diminuir a arrecadação, porque tu tem que primeiro, obviamente, diminuir o teu gasto para depois tu diminuir a tributação. Com certeza. Senão tu vai para o círculo vicioso, que aqui no Brasil as pessoas demandam serviço público e querem menos imposto. Não dá, é impossível. A gente chega no absurdo e, como tu bem disse, os funcionários públicos absolutamente não têm culpa. Pelo contrário, aqueles funcionários públicos que guardam a inteligência do governo são essenciais, porque eles ajudam como ninguém no planejamento, na manutenção da memória e tu entender o passado e poder olhar para o futuro. Com certeza. No poder público. Mas agora, me explica, e até hoje ninguém conseguiu me explicar, por que quem atende telefone, por que quem está na recepção, por que quem está lá ajudando em coisas não essenciais dentro do serviço público precisa ser um funcionário concursado. E o Tribunal de Contas aponta o prefeito, o governador, que tentar terceirizar esse serviço. Sim. Isso beira o absurdo, porque é muito mais econômico. E depois o sujeito tem que responder. E responde com devolver, seus bens. E devolver com o seu dinheiro. Responde com seus bens pessoais. É um absurdo. Porque tu tem essas atividades meio, que eu chamo do serviço público, são as atividades meramente administrativas do dia a dia. Elas podem ser feitas por pessoas que estão ali contratadas de outra forma. Por que é que o Hospital Conceição, que é um hospital importante, os seus funcionários são CLT, né? E toda a estrutura administrativa do Estado não pode seguir essa estrutura. A operação pode ser privada ou mista. Não necessariamente a prestação do serviço tem que ser pública. Exato. O que importa é que o serviço seja prestado à população. Quem presta não é o que tem que ser. Exatamente. Nós temos uma tributação excessiva. O cidadão comum trabalha quase 6 meses para ser sócio do governo, coercitivamente tem que pagar impostos e não tem a contrapartida em nível de serviço. Nunca teve, né? Mas eu acho que, não sei se tu concluísse... Só terminar dizendo o seguinte, nós chegamos ao ponto, no Estado brasileiro, de que o prefeito, se descumprir a lei de responsabilidade fiscal, vai preso. O governador responde com os seus bens. E lá em cima não acontece nada, ninguém responde nada. Ou seja, essa lógica do Estado brasileiro de concentração não só de poder, mas de benefícios, inclusive, quanto à responsabilização em quem está mais longe, em quem está lá em Brasília. Imagina quanto a Dilma ia ter que pagar pelas pedaladas, né? Se é um prefeito, pega 30 anos de cadeia. Porque aqui, não adianta comparar, tá? O governo atual está gastando porque tem autorização do Congresso para tanto. A Dilma Rousseff não tinha, por isso que ela cometeu o crime de responsabilidade. Exatamente. Isso tem que ser dito. Não dá para fazer esse tipo de crítica. Desculpe, Daniel. Não, e aí tu pega, por exemplo, os serviços essenciais dos municípios do Rio Grande do Sul. Em São Francisco de Paula nós temos, é o terceiro maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial. Nós temos mais de 3.000 quilômetros de estrada não pavimentada para preservar. Eu sou proibido de contratar uma empresa privada para ajudar, porque eu tenho uma equipe na Secretaria de Obras e o entendimento do tribunal é que eu não posso contratar uma empresa privada para ajudar a Secretaria de Obras. Imagina se eu for fazer um concurso público. Para isso. Para ter equipe, para 3.000 quilômetros de estrada. Quanto custa isso? Quanto isso custa para o cidadão? Porque isso não custa para a prefeitura. Às vezes as pessoas ficam dizendo, a prefeitura gasta nisso, gasta aquilo. Quem paga esse serviço é o cidadão com seus impostos. Vai lá, Alex. Eu quero tocar nesse teu ponto, mas eu acho que, até para o nosso telespectador entender melhor, acho que nós temos que separar a nossa análise aqui em 2 momentos, esse ano e o ano de 2021. Esse ano, por conta de ser um ano completamente atípico, nós vamos ter um maior gasto público por aquilo que nós já comentamos, né, que é necessário. No próximo ano, eu pessoalmente sou radicalmente contra o gasto público que impacte no aumento da dívida. Porque esse governo vinha fazendo um trabalho excepcional e a população em geral não percebe que o gasto público hoje
é o aumento de imposto que nós vamos pagar amanhã. E o governo vinha fazendo, Paulo Guedes e sua equipe, vinha fazendo um trabalho excepcional com relação à responsabilidade fiscal, à disciplina fiscal. O Paulo Guedes estava fazendo um bom trabalho na redução do gasto, o déficit das contas públicas estava sendo reduzido, mas é importante ressaltar que no governo Temer também já havia... Sem dúvida. O Meirelles fez um grande trabalho nesse sentido. Agora, esse ano, o governo, na verdade, já está gastando em torno de 500 bilhões para auxiliar estados, municípios, o auxílio emergencial, que eu não acho, Macalossi, se tu me permite discordar de ti, acho que não vai até o final do ano. Não? Acho que não? Não. Vamos ver. Acho que não vai até o final do ano. Mas o governo estuda a criação de um programa de renda mínima, talvez não no mesmo patamar, sim, né, que é o Renda Brasil, que talvez substitua o auxílio emergencial. Pode ser. E o Bolsa Família. Não, mas aí ele vai unificar. Né? Ele vai pegar eu trabalhei um pouco Família, no início do Renda Brasil. Ele não vai pegar a ideia dele é unificar. O Bolsa Família ele tem mais 30 benefícios que compõem o valor do Bolsa Família. E a ideia do Renda Brasil é fazer uma unificação de estudo e uma simplificação. Assim como o Bolsa Família foi uma unificação de benefícios da época do Fernando Henrique. Exatamente. Vai lá, então está ajudando as empresas, e eu acho que deve auxiliar as empresas, os setores, as cadeias que foram mais impactadas agora no curto prazo. Porque, como a gente comentou, não foram as leis de mercado que fizeram com que os empresários e os empreendedores não pudessem operar. Então, o governo agora tem obrigação, a meu juízo, de auxiliar essas cadeias, especialmente aquelas do turismo, e aí eu incluo companhias aéreas. Esses estão ferrados. E aqui nós temos uma concentração muito forte. Estados Unidos auxiliou em 50 bi esse setor. Aqui nós temos as companhias aéreas, o setor hoteleiro de eventos e o pequeno empresário do setor de restaurantes, que ele é empregador, né? Agora, falando em termos de reformas, né, nós vamos precisar... Tu não achou, Alex, agora puxando para a reforma tributária já, entrando no assunto da reforma que está sendo discutida, tu não achou o projeto fraco? Eu achei muito fraco. Eu acho o seguinte... Nos dois níveis, no nível federal e no nível estadual. Não, o nível estadual, na verdade, é um aumento de impostos na veia. Né? Mas a federal também, né? Porque sobe lá a alíquota para 12%. A federal, a federal eu tenho dois comentários, Macalossi. Bom, então vai lá. A federal, num primeiro momento, eu acho que por uma questão até de agilidade, de aprovação rápida que nós precisamos, né? Nós precisamos, e só fazendo um parênteses, a crise, ela é uma enorme oportunidade para que o governo desburocratize, né? Que haja uma desregulamentação, que ele simplifique a legislação, que ele reduza a regulação, mas nós estamos vendo em alguns casos, infelizmente, a situação no Estado e na capital, que está havendo um aumento da regulação e um aumento do poder do Estado, que é um contrassenso. Aqui, uma série de medidas, né, arbitrárias, autoritárias, que inclusive não só vão de encontro à liberdade econômica, como eu tangenciei antes, a liberdade individual. Mas, enfim, eu acho que a reforma tributária, aquela que está no Congresso, tramitando no Congresso, do Baleia Rossi, eu acho que ela não é a ideal, mas ela é muito boa, porque ela simplifica. E isso, para quem tem o pé na empresa, significa redução dos custos de transação. Não vai haver redução da carga tributária, mas há uma legítima redução de custos para as empresas e já há estudos que demonstram que há um aumento do PIB só pela redução do custo de transação nas empresas, melhora o ambiente de negócio. Por isso que e há uma redução, há um aumento no PIB de 1% a cada ano durante 20 anos. Então, para as empresas,
Isso é redução de custo É importante. factual. É importante. Mas então... Por isso que eu achei que o projeto era tímido, Alex, porque ele simplifica no sentido de juntar 2, o PIS e o COFINS, Isso. e a PEC 45 unifica 7. Sim, é que o governo está mandando, o Guedes está mandando parcelado. Eu achei um erro. Isso é um erro. Eu acho que Devia ter sido mandado uma vez só. Né? Agora, com relação... Porque tu não sabe o que vem adiante, né? Exato. Tu não consegue fazer uma análise de conjunto, porque de repente tu tem agora talvez a tributação de 12% aí no setor de consumo, mas tu tem uma redução em outra área que compense, só que sem tu saber o que vem adiante, tu só pode examinar o que tu sabe, né? Então o que tu sabe é isso, e isso é tímido, e talvez não seja tão bom. Esse é o problema. Agora tem um segundo ponto que eu quero trazer, que para mim, eu tenho escutado, lido, e honestamente há uma dubiedade, porque a ideia agora da CPMF, se for uma CPMF não envolvida com outros impostos, pura, se ela trazer, como o Guedes tem mencionado, uma redução, desoneração na folha de pagamentos, que nós precisamos agora gerar empregos. Saiu o número, nós temos mais de 13 milhões de desempregados, fora aqueles caras que deixaram de procurar, que não entram na estatística. Então, nós temos que gerar empregos. Então, a reforma tributária é uma reforma importante e eu acho que esse ano, como é um ano excepcional, e eu não diria que é uma política keynesiana, mas eu acho que o governo poderia pensar em inovar. E a inovação, acho que nós poderíamos ter algumas iniciativas tipo, nós precisamos empregar esse pessoal de nível médio. Não adianta falar em incubadoras tecnológicas, em tecnologia da informação. Nós temos que pensar que quem está sendo desempregado é o pessoal de nível médio. É verdade. Então eu tenho duas alternativas que eu acho que seriam interessantes. Claro que uma alternativa natural por isso que proibir a construção civil privada terrível. É terrível. Terrível. É terrível, que é o setor que mais emprega no país. Exato. Então, eu acho que nós teríamos aí... Bom, tem a questão natural que o governo deveria trabalhar uma legislação e detalhe, né, com os Alex, bancos. São Paulo, que foi a cidade que mais teve casos de coronavírus, não proibiu a atividade do setor da construção civil em nenhum momento. Pois Foi uma coisa de Porto Alegre. Exato. Desculpe, vai lá, não, Alex, eu acho que a questão, uma política que deveria haver é talvez uma redução do compulsório dos bancos para abrir maiores linhas de créditos, que pega uniformemente todos os setores, mas eu diria que num período excepcional como esse, nós poderíamos tentar algum projeto para empregar esse pessoal de nível médio, tipo, o governo para pequenos e médios empreendedores, como o BNDES financiou grandes empresas que não precisam, a indústria automobilística, poderíamos financiar pequenas e médias empresas com redução tributária durante um período até que houvesse uma maior massa crítica, isso num período limitado. É uma ideia. No máximo 2 anos. E uma segunda ideia que o próprio Guedes, se eu não estou equivocado, aventou, seria desonerar a folha de pagamentos Essa é a grande proposta das empresas, mas para uma população mais jovem, uma política até, sei lá, 25 anos, nas pontas, para os mais jovens e para uma população mais velha, sei lá. Mais idosa. Tem dificuldade de encontrar emprego. Exatamente. Tua avaliação em relação à reforma tributária, Daniel? Olha, primeiro, Marco... Deixa eu só botar um ponto aqui para tu elaborar. Não acha que é um erro, por exemplo, o governo estadual discutir reforma tributária no momento em que se discute reforma tributária federal? Porque daqui a pouco você vai lá e faz uma unificação, e o Paulo Guedes defendeu o fim do ICMS, e nós estamos discutindo aqui majoração de alíquota de ICMS sobre determinados itens de consumo. Não é errado antecipar a discussão aqui, ao invés de aguardar o federal
e fazer isso depois? Eu não tenho dúvida que a legislação estadual ela precisava aguardar, e não é nem só por isso, mas se tu pega, por exemplo, lá na proposta do Baleia Rossi, que fala da mudança da tipificação do ICMS, com o IVA, como é que nós vamos nos adaptar a isso se esse for o projeto aprovado? Nós nem sabemos qual projeto será aprovado. O governo não tem um controle simples do Congresso Nacional. O governo federal não tem uma base parlamentar de maioria sólida para determinar o que será aprovado ou o que não será. Pelo contrário, talvez a gente esteja no governo onde o parlamento é mais independente no Brasil nesse momento. Então, talvez passe um pouco do projeto, um pouco do outro, a gente não sabe o que será aprovado e o Estado do Rio Grande do Sul está pretendendo uma reforma tributária que, como o professor falou, é um aumento de imposto disfarçado. A gente sabe bem, eu acho que às vezes quem faz as leis aqui na capital, dentro de um gabinete burocrata do Estado, e eu já estive lá, posso falar, porque já estive lá, às vezes se desconectam um pouco da realidade. Essas pessoas, por exemplo, quando tu fala no projeto de cobrar IPVA de carros com 40 anos, tu sabe o que... É um absurdo. Tu sabe quantas famílias do interior se sustentam andando com... Vai penalizar a população uma caminhonetezinha velha lá no interior para sustentar... Calhambeque. As suas... Tem 10 vaquinhas de leite. Tem 10 vaquinhas de leite que o cara vai e volta, vai da cidade para o sítio, do sítio para a cidade para cuidar de 10 vaquinhas de leite. Ou o pedreiro que anda numa Brasília velha lá, com tudo lotado atrás, entendeu? Para poder ter sustento da sua família, se virando, empreendendo, porque no interior essas pessoas são autônomas. E aí tu vai tributar o carro dessa pessoa, que é o seu meio de sobrevivência. Muitas vezes o carrinho lá, antigo, é o meio de sobrevivência de milhares de famílias do Rio Grande do Sul. E a maior parte das pessoas tem carros antigos, não tem carros novos. Exatamente. Até carro custa caro no Brasil. Absurdo. Imagina, carro 1.0, custa uma Babilônia. Nos Estados Unidos, carro que aqui custa R$500 mil, lá custa $40 mil. É uma coisa que não tem proporção. Né? Exatamente. E a reforma tributária... como estava dizendo o professor, se ela conseguir simplificar para os empresários como é que tu faz a tributação do teu produto, ela já é um grande avanço. Com certeza. Eu tenho amigos empresários, por exemplo, eu tenho um amigo que é distribuidor de produtos em atacado, que distribui para o Brasil inteiro, que ele tem um escritório de advocacia tributária para não tributar errado. Tem que ter um batalhão, um exército de colaboradores, fora os especialistas, para, por meio do planejamento fiscal, buscar as brechas que existem. Até porque uma multa da Receita é absurda. E aí é desigual, Daniel, é desigual porque quem consegue fazer um planejamento tributário inteligente, racional? As grandes empresas. Sim, o pequeno empresário não faz. Não faz. Aí a gente pega o exemplo, e aí a minha sala do empreendedor, a minha sala do investidor, a gente conversou com as agências bancárias no município quando o governo começou a operar o Pronamp, e puxamos para nós a responsabilidade de auxiliar os pequenos e médios a tentar ter acesso ao Pronamp. E teve muita gente com dificuldade de acessar o Pronamp. Muito, mas a gente elaborou, nós temos lá, como eu disse, a gente enxerga que a inteligência concursada é muito boa, nós temos um agente de desenvolvimento concursado na prefeitura que auxiliou, quando a gente montou esse programa, exatamente para que a gente auxiliasse a buscar o Pronamp. Só que sabe quanto tempo durou? Nas agências, foram 4 agências, Banco do Brasil, Caixa Federal, Sicredi e Banrisul, que operaram o Pronamp São Francisco de Paula. Sabe quanto tempo durou o dinheiro? 3 semanas. Foi muito pouco. Passou... 3 semanas. Muita gente passou batido o recurso Pronamp. E eram 16 bi. Agora o novo Pronamp, que deve ser sancionado essa semana que vem pelo presidente, é menos recurso. É menos. É 12? 12. São 12 bi. Ou seja, será que esse dinheiro é suficiente? Será que só estimular por crédito é suficiente? Eu concordo com o professor. Eu acho que a gente tinha que estimular o micro e pequeno empresário diminuindo tributo em cima dele. Com certeza. Tanto quanto tu está dando crédito, tem que diminuir tributo, porque o tributo inviabiliza um negócio, um pequeno negócio. A gente acompanha o dia a dia desses pequenos negócios, muitos negócios familiares, às vezes que vem do vô, do pai, dos filhos que estão cuidando de uma loja, um comércio, um restaurante, e tu vê que se eles não tiverem uma simplificação, porque eu estava conversando com o dono do restaurante lá na cidade outro dia, a primeira coisa que ele me disse, olha, eu paguei meus funcionários, paguei isso, a primeira coisa que eu deixei de pagar foi o Simples. Mas aqui no Estado... E não vou pagar o Simples até me recuperar. A situação é pior aqui no Estado. A situação é pior. Em vez de nós aproveitarmos para liberalizar, não, nós estamos criando mais dificuldades, um ambiente de negócio cada vez mais perverso para os criadores, para os geradores de riqueza. É um absurdo. Nós acabamos de perder investimentos. Acabamos de perder investimentos para Santa Catarina
por essa voracidade da nossa Secretaria Estadual da Fazenda. Está chegando aí, vai se perder mais. Eu não tenho dúvida. Quando a gente fez a nossa lei de incentivo econômico lá no município, e depois temos a lei da liberdade econômica municipal também, para tentar garantir esse espaço de que a gente pudesse atrair empresas para a cidade, a gente se deparou muito com a dificuldade de tudo que tinha que ser licenciado via Estado, porque tudo é uma burocracia absurda. Tudo sobe para o Estado. Exatamente. Esse é o grande temor do empresário do município. O nosso prefeito Marcos, ele capacitou a nossa Secretaria de Meio Ambiente porque nós estamos investindo muito no licenciamento ambiental municipal, porque a FEPAM leva 2 anos para dar uma licença. E tu está travando um empresário, às vezes está fazendo um investimento de milhões de reais para gerar milhares de empregos por causa de licença ambiental. Daniel, 11h41. Nós vamos ter que encerrar, mas temos tempo para mais 1 minuto para cada um. Alex. Não, eu só em cima desse comentário do Daniel, nós e os telespectadores têm que prestar atenção, porque os nossos governantes vivem da falácia das boas intenções, da retidão. Quer dizer, eles acreditam que as suas boas intenções, dos seus corações bondosos, benevolentes, puros, né, vão trazer resultados. Na verdade, as boas intenções, né, vão ser importantes porque eles tentaram fazer o melhor, como inclusive ontem ou anteontem disse o nosso prefeito Marquesan. Quando, na verdade, nós temos que entender que o que importa para a população, né, são os resultados, são as melhores consequências para todos. Então é isso, até porque esses governantes não participam das consequências não intencionais dessas decisões que eles estão tomando, né? Então, se é para finalizar, eu só queria dizer que nós precisamos, aqui no Estado, no Brasil, eu fico feliz com a verbalização do Daniel, nós precisamos de reformas econômicas que valorizem o trabalho, o indivíduo, que deem espaço para que o processo de destruição criativa, de inovações, né, e dá para voar para muito longe da colmeia, com a participação, como nós falávamos antes de entrar na bancada, né, o governo só não atrapalhando já é um grande negócio, deixando os indivíduos e os empresários, os empreendedores, empresário não, nem é o termo adequado, os empreendedores, né, gerarem riqueza e aí sim o Estado vai estar criando maiores oportunidades. Alex, obrigado. Muito obrigado, agradeço. Muito prazer, Daniel. Daniel, obrigado por ter vindo. Volte outras vezes. Parabéns, que trabalho sensacional lá na Prefeitura de São Francisco de Paula. Maca, obrigado pelo convite, obrigado a todos os telespectadores da nossa RDC TV, professor Pipkin. E eu queria dizer a você, nosso telespectador, que é empresário, procure a Secretaria de Desenvolvimento de São Francisco de Paula se você quer fazer um investimento. Se você pretende ampliar os seus negócios, sair melhor dessa pandemia, procure a nossa Prefeitura de São Francisco de Paula, conheça a lei que a gente tem lá de incentivos econômicos aos empresários, porque a nossa Prefeitura é uma Prefeitura que não quer atrapalhar o empresário. Pelo contrário, quer agir como parceira, quer gerar empregos, quer gerar desenvolvimento e quer gerar melhoria. E a você, gaúcho, gaúcha, que vai ser turista logo depois dessa pandemia, venha conhecer as belezas e os encantos de São Chico, porque a gente tem certeza que o turismo distanciado, nós que temos belezas naturais, parques, hotéis, lugares para ficar sensacionais, inclusive com cabanas uma longe da outra, com devido distanciamento social e seguro, depois da pandemia, viva São Chico te espera. Principalmente depois da vacina. Depois da vacina, melhor ainda. Isso aí. Esperamos que fique pronto aí até o fim do ano. Vou terminar só voltando a recomendar o livro. Dá um close aí, Vitor. Consegue pegar? Ó, O Argumento Liberal. José Guilherme Melchior, grande José Guilherme Melchior. Vale a pena, hein? Leiam. Voltamos depois do intervalo com João Carlos Silva, direto de Brasília. Voltamos para esse último
voltamos para este último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV e já antecipar que em virtude de um problema de conexão nós não conseguimos aí o contato com o João Carlos Silva. Ele volta na segunda-feira para falar sobre as notícias de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Badesul, desenvolvimento. O Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos aos gráficos do coronavírus aqui no Brasil. 2.967.064 infecções por coronavírus. E o número terrível de 99.702 mortes que deve se consolidar nesse sábado. E eu quero reservar o bloco final para... Isso aqui não é piegas, isso aqui não é um desabafo, isso aqui é apenas uma constatação de algo que nós temos que mencionar, porque afinal de contas... nós estamos diante de uma tragédia de uma proporção muito grande. 100 mil mortos. Às vezes a história ela tem certas ironias cruéis. Tá? No dia que o Brasil bate 100 mil mortes por coronavírus, nós chegamos ao 76º ano da explosão da bomba atômica de Hiroshima, que matou 100 mil pessoas também. É uma ironia cruel. Eu espero que daqui a 76 anos nós lembremos dessas vidas que foram perdidas. Eu não consigo mais engolir as pessoas relativizando essas mortes, normatizando essas perdas, como se fosse algo natural. Nós não podemos misturar de forma nenhuma, meus caros, não podemos misturar de forma nenhuma o fato de que a morte em si é algo natural à vida com a mortandade da pandemia que não é natural. A mortandade da pandemia poderia ter sido atenuada. Eu não estou dizendo que poderia ser anulada, mas poderia ser atenuada para não chegarmos a esse número, que será ultrapassado. Morrerá muito mais do que apenas 100 mil pessoas. Mas 100 mil pessoas ele tem um impacto, porque ele é um número redondo, ele tem uma dimensão tangível, do ponto de vista numérico. Claro que nós não conseguimos... Esse é o problema do genocídio e das mortes em massa, que nós não conseguimos dimensionar. Nós conseguimos dimensionar com mais facilidade uma morte do que 100 mil mortes. E é por isso que é tão fácil cair no jogo da estatística, como infelizmente parece que aconteceu no Brasil. Nós estamos há 3 meses perdendo 1.200 brasileiros por dia. E isso é um desastre humanitário. E nós temos que entender que para superar esse desastre humanitário, nós vamos precisar de força conjunta da nossa sociedade. E é bom lembrar que não são apenas 100 mil pessoas que tiveram as suas vidas abreviadas. Nós temos aí um número ainda maior de pessoas que estão chorando essa tragédia, porque afetados diretamente por ela. Milhões de brasileiros tiveram ou algum amigo ou algum familiar vítima disso. Talvez a gente não conheça a maioria, mas não é porque são anônimos que nós não devemos nos importar. À medida que a doença cresce, ela chega mais próxima de nós. E nós temos que evitar, ao máximo, mais 100 mil mortes. Isso é um desafio civilizacional que o Brasil enfrenta. Eu tenho minhas dúvidas se nós vamos conseguir, de fato, abreviar o sofrimento de todo mundo.
porque, infelizmente, em virtude do que nós estamos vendo, isso não parece ter uma perspectiva positiva. E quando eu falo de abreviar a vida humana, é no seguinte sentido: as pessoas que morreram poderiam ter vivido mais. Esse discurso de que morreram porque tinham comorbidades, morreram porque eram velhas, é muito cruel. É extremamente cruel. É cruel por um motivo muito simples. Parte do pressuposto de que nós podemos julgar em que momento as pessoas não precisam mais viver. Por que uma pessoa de 85 anos morreu e viveu o suficiente, se ela poderia muito bem, sem essa doença, viver talvez mais 1, mais 2, mais 5, mais 10 anos? E os mais jovens, como por exemplo o jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu com meia idade, poderia viver mais 40 anos. Nós estamos abreviando vidas, não importa a idade que tenham, porque, repito, a morte é natural, a morte como dado da existência humana. A mortandade da pandemia é inatural e está sobre nós pelo descaso, pelo obscurantismo, pelo charlatanismo e pela incompetência. O programa de hoje é dedicado à memória dos 100 mil brasileiros que perderam a vida ao longo dos últimos meses. Nós vamos fazer aqui um momento de silêncio em homenagem a eles. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul.